Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar a todos para que juntos pudéssemos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. A lição dessa semana é a lição 11, tem como título A Presença Suficiente. Essa lição está com um texto base em Hebreus 13, 5, versículo 5. Quem escreveu a lição foi o pastor Tiago Soares da Rocha. Ele é pastor da primeira igreja batista em Itaperuna, noroeste fluminense. Igreja lá naquela região. Gostaria também de convidar agora os irmãos para juntos fazer assim a leitura desse texto que está em Hebreus 13, versículo 5. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Também quero, desde já, agradecer a todos aqueles que têm entrado no nosso canal, se inscrito, têm compartilhado, têm deixado seu like. Desde aqui o meu agradecimento a todos os nossos inscritos. E vamos orar pedindo a Deus orientação para o estudo dessa escola, dessa lição. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós viemos, Senhor, através da oração, agradecer a Ti por mais uma oportunidade que nós temos de estar aprendendo mais da Sua santa palavra, que venha instruir a cada um de nós, que o Seu estudo, o Seu ensino possa nos dar conforto espiritual, fortalecendo a nossa fé, e nos capacitando, a Deus, para falar cada dia mais da Sua palavra. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. Os irmãos não reparem, eu estou com probleminha no nariz, da minha, como é que se diz? Da rinite, né? Mas os irmãos possam me perdoar. Diz assim a introdução do pastor Tiago Soares da Rocha, que é autor dessa lição. Ele começa assim: se perguntarmos às pessoas que lhes falta para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Isso é verdade, né? Cada um tem suas demandas. Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto das suas vidas. Outras dirão que é a saúde, o item indispensável para viver em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja ou coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema dessa resposta é que elas colocam satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber a presença de Deus. Então o autor já faz aqui sua colocação, que muitas pessoas esperam receber essas coisas futuramente, mas nós sabemos que a maior riqueza, que é a presença de Deus, já está no presente. O Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. O Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. A graça do Senhor, a presença do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos basta, é suficiente para recompensar todas essas coisas. Podem ter a certeza de que a presença de Deus está conosco. Ele mesmo fortificou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Pois isso é uma promessa que ele fez. Na história bíblica, esta promessa foi ouvida pela geração de hebreus, que foram sustentados por 40 anos. Ele usa esse texto aqui de Hebreus, na carta dos Hebreus, falando que Deus sustentou aquele povo por 40 anos. E ele faz essa colocação aqui. Seja o vosso costume ser avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desamparei. Essa aqui foi uma promessa feita lá em Deuteronômio 31:6, que nós vamos ver agora em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Vamos passear um pouquinho aqui pelo Antigo Testamento, né, irmãos? É bom a gente sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Deuteronômio 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e não te deixará, nem vos desamparará. A promessa de Deus é que Ele sempre vai estar conosco, e está conosco. E Ele reforça aqui para Josué. Nesse caso aqui, o povo estava sendo confortado por Deus, e sendo animado a possuir a terra de Canaã, porque eles estiveram peregrinando lá no deserto por 40 anos. E esse povo aqui, a maioria deles, alguns deles já tinham morrido os parentes deles, mas esse aqui era a nova geração que iria entrar ali com Josué na terra de Canaã. E eles tiveram ali 40 anos. Agora eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã e Deus estava animando. Moisés já tinha partido para o encontro com Deus e agora eles tinham que continuar com Josué, seria o sucessor, o novo líder que levaria ele. Mas Josué achava assim, talvez um líder tão perfeito igual Moisés, talvez ele achava que não tivesse altura, mas Deus anima ele e diz aqui no versículo 5, Josué 1:5, que diz assim: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui Deus está reforçando novamente, animando Josué a ter essa coragem de entrar na terra prometida e liderar o povo dele. E ele dá um reforço mais adiante no versículo 9 que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa, né? Essas promessas, irmãos, servem para nós nesses dias de turbulência, como nós estamos vendo nesse momento. O mundo e o nosso país está passando por uma grande turbulência nessa enfermidade que assolou, nesse vírus, que uma boa parte foi acometida desse vírus e ainda está pondo em risco muita saúde de muitas pessoas. Ao ouvir essa promessa, foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo. Josué, agora, sucedendo Moisés, era o novo líder dessa nação, a nação dos hebreus, que se chama Israel. A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades, das lutas que nos afligem. Tantas coisas afligem a humanidade. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumpri-la. Essa promessa é a certeza que em meio a tantos problemas na sociedade, diversidades, lutas financeiras, desemprego, Deus é fiel e poderoso para cumpri-las em nossas vidas, né? Primeiro ponto. Primeiro ponto. A presença é suficiente, ou de recurso não. Então já está fazendo uma colocação. A presença é suficiente e os recursos não. Nós vamos voltar lá no versículo base, que é Hebreus. Vou deixar a Bíblia aberta.
né? A Bíblia é a nossa base de regra, prática e fé. Hebreus 13, versículo 5, né? E ele fala: ensina que não dependemos de recursos, mas da presença de Deus. Então ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Essa é a promessa, que ele não vai deixar. Acumular riqueza nessa vida não garante o futuro de ninguém, muito menos satisfaz a sua alma. Nós lembramos do fato daquele homem que construiu um grande celeiro e depois disse: ó, minha alma, come, beba e farta-se e viva muitos dias, ó minha alma. Assim o Senhor diz: ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Devemos sempre estar meditando nesses versículos, que nos ensina que a riqueza não supre as nossas necessidades total, aliás, da alma, né? Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz a respeito à economia. Uma das grandes questões é sobre a economia, o emprego, o desemprego das pessoas, né? E como sobreviveria sem ter o dinheiro. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. O versículo 5 ensina que, ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, de Cristo, que através da sua promessa se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, mas o cristão, nós cristãos, fiel depende do Senhor. Temos que ter dependência do Senhor, dispensando o acúmulo das riquezas na terra. Não é o amor, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que faz o estrago na vida de um cristão ou de qualquer ser humano. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. Quantas pessoas ficaram deprimidas porque perderam as suas economias, perderam o seu ganha-pão, e muitos até não venceram, sucumbiram a essas coisas e se suicidaram, entregaram suas vidas, desistiram de viver, né? Não podemos depender de riqueza para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, olha só a colocação dele. É um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem sua utilidade. Claro que ninguém está negando que o dinheiro tem a sua importância, mas não pode substituir Deus na nossa vida. A riqueza não deve ser padrão para as decisões. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Então, a presença de Deus na nossa vida. Riquezas, o Senhor mesmo falou: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se Deus sabe prover o alimento dos passarinhos, como ele diz lá, olhar para os livros do campo, que eles não trabalham, não afiam, e para as aves do céu. Então, nós sabemos que Deus pode prover a sua imagem, a sua semelhança, que são os seres humanos, né? Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Deus. A presença, segundo ponto, nós falamos, a presença é suficiente e os recursos não são. Agora, o segundo ponto fala: a presença é suficiente, o templo não é. Por que o autor faz essa colocação que o templo não é? Então vamos lá. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício. Os irmãos sabem que os judeus faziam os sacrifícios contínuos. E eles faziam aqueles rituais. E
alguns estavam voltando àquelas práticas que Cristo já tinha, na sua crucificação, já tinha praticamente abolido. E qual era o forte dos judeus para eles sentir a presença de Deus? Eram os rituais e o templo. Eles tinham uma veneração pelo templo, só achavam que Deus estava ali naquele lugar, naquele templo ali. Tanto é que nós vamos ver isso no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que ela fala assim, vocês dizem que é em Jerusalém, mas nós aqui em Samaria. Aí Jesus fala assim, mulher, virá a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e em verdade. Não só ali naqueles montes, né? Naqueles locais. Diz assim, a dependência do sacerdote, a utilização do templo. O templo tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Olha só o que eu tinha falado, né? Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem a sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Então Jesus, ele quebra esse laço, que achando que Deus só está restrito a uma nação, a um lugar, a um povo. Deus está onde aqueles que invocam a Ele em espírito e em verdade. Um lugar apropriado um lugar que nós reunimos, um templo, um lugar de culto, é importante também. Mas nesse tempo agora nós vemos que Deus, ele está em todo lugar. Deus não só está no templo. Não devemos estar supervalorizando. Pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus, por não terem mais obrigatoriedade de estar no templo. Olha só. Mas o texto mostra que, embora não tivesse no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Talvez essa seja a dificuldade do mundo, achar que Deus não está presente diante de nós. Eles esquecem que Deus é Espírito. Deus está em toda parte. Basta você olhar um pouquinho. Se você olha para o céu e vê a imensidão do céu, você pensa que quem criou aquele céu? As matas, imensas matas, as florestas. Deus não está na floresta, mas você pode imaginar quão grande é o nosso Deus. E tem até um hino assim. Quão grande é o nosso Deus. Então, irmãos, diz assim, privado da presença de Deus por não terem mais obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto mostra que, embora não tivesse no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisava mais de dependência de um lugar para saber que não estava mais sozinhos. A promessa era maior. Meu irmão, meu amigo, nesse tempo de solidão, que nós fomos afastados um dos outros, da família, dos amigos, dos irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado. Deus é suficiente presença. É claro que nós somos seres sociáveis, devemos estar com os parentes, os amigos, mas nesse momento de solidão, Deus não abandona os seus. A promessa era maior. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Nessa quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudade dos irmãos, irmãs, e de estar fisicamente com a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distantes da presença de Deus. Glória a Deus, né? Que maravilha! Mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem ela, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco. Ela simplesmente nos basta. Foi o que
o que o Espírito de Cristo falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. A presença de Deus nos basta. Então, irmãos, nós falamos aqui, a presença é suficiente, os recursos não são. A presença é suficiente, o templo também não é. E agora nós entramos no terceiro ponto e último. A presença é suficiente, os nossos cuidados não são, né? No Salmo 139, versículo 7, até o versículo 12, Davi, que é autor desse salmo, ele fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. Onipresença é que você pode estar presente em todos os lugares. E só quem tem esse atributo é Deus. Deus que tem esse atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus está presente em todo lugar, Deus sabe todas as coisas e Deus também tem todo o poder. As Escrituras dizem assim, para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se subiu aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e a morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Então não temos como fugir da presença de Deus. Meu amigo, nesse tempo, não fuja da presença de Deus. Deus é onipresente em todas as nossas situações. Nessa quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento da nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele. Então o autor está colocando aqui que, através desse estudo que nós estamos tendo, ele tem um ensinamento profundo nesse tempo de quarentena. E esse estudo vem fortalecer a nossa fé, porque nós passamos a entender a razão de Deus, a experiência que Deus quer nos ensinar e a sua natureza da presença dele. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele. Se Jesus aparecesse, eu creio nisso, nós ficaríamos um pouco constrangidos, porque nós somos pecadores. E Jesus é perfeito. E pela sua perfeição poderia até constranger a nós, como Pedro muitas vezes fez. Achamos que o Senhor está nos vigiando para punir o nosso erro. Deus não está para punir. E ele mesmo diz, eu não vim condenar, eu vim para salvar. Deus já sabe de todas as coisas, nossos erros estão diante dos seus olhos. Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe dos nossos erros. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a natureza da presença de Deus, sobretudo conhecido na sua palavra. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir os seus filhos. Olha só, o cuidado do Pai. Que ele quer dizer que Deus não é um carrasco, que ele está para punir a humanidade, que ele está na nossa presença. Não, ele quer que nós entendamos que nós erramos e devemos consertar os nossos erros para que ele possa nos conduzir para bem perto dele. Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Começou o princípio das dores?
O mundo está acabando? Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco, ó. E que tudo de ruim que acontece é castigo de Deus. Muitas pessoas estão dizendo aí, né, que é castigo de Deus. Precisamos nos libertar dessa visão de redescobrir um novo relacionamento com Deus baseado no amor. 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Dentre essas 3 coisas, isso está lá, acho que em Hebreus mesmo. Hebreus, não, acho que é Hebreus 13. Não. É um que fala, acho que em Coríntios 13, que fala a excelência do amor. Acho que é Coríntios 13, que fala sobre a excelência do amor. A fé, a esperança e o amor. Entre essas 3 coisas, o maior deste é o amor, porque Deus é amor. Então, a base de toda a concepção de Deus, Deus é amor. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus. É uma permissão de Deus que o mal esteja para nos ensinar, para nos corrigir, para nos advertir. Mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação, com a sua permissão. É permissão de Deus. Deus estabeleceu essa lei para nos ensinar. Deus se faz presente para salvar. Jesus veio para salvar a humanidade. Com sua mão, o Senhor guia e sustenta. O Senhor tem sustentado sua igreja. Por isso que o mundo vai se descabelar, mas os fiéis, o que espera a promessa, estão tranquilos, porque sabe que uma hora ou outra Deus trará conforto. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Deus está no controle, irmão. Deus nunca saiu do controle, por isso que eu falo. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Qual o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são os nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade. Quando você fala paz, você lembra de quem? Do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Sim, a presença de Deus que será sempre suficiente. Jesus no barco, está tudo tranquilo. E nós podemos lembrar daquela passagem, o mar bravio, Jesus tranquilo, deitado na proa, tranquilamente dormindo, e os discípulos desesperados. O que aconteceu? Gritaram socorro, Jesus: ó homem de pequena fé. Né? Então sabemos que a fé é importante e Deus quer fortalecer a nossa fé nesse tempo presente. Como ele diz aqui, fortalecimento da nossa fé. Então nós vimos que a presença de Deus é suficiente e os recursos não são. A presença de Deus é suficiente e o tempo não é. E a presença de Deus é suficiente e os nossos cuidados não são. Nós estamos na dependência de Deus. Quando se diz dependência, é que nós dependemos de Deus. Para pensar e agir, a certeza da presença de Deus traz segurança. Isso devemos ter sempre, que nós estamos seguros na mão de Deus. É uma concepção de fé. E o justo viverá da fé. Onde devemos simplesmente crer. E o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente. Hebreus 2, está aqui pertinho, né? De Hebreus 2, vamos ler esse versículo. Hebreus 2. Hebreus 2, 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, é isso mesmo? É. Distribuído por sua vontade.
O sentimento varia de acordo com a circunstância e são coisas humanas insuficientes estabelecer o relacionamento real com Deus. Jamais provaremos, de acordo com os métodos científicos, a presença dele. Isso aí nós não existe como cientificamente avaliar a presença de Deus. Não tem como cientista avaliar isso. Mas provaremos seus bons frutos em nossas vidas. Cremos mesmo sem ver e sem sentir que Ele está conosco, sem duvidar, baseado na sua promessa e garantida por sua fidelidade e amor. Deus é fiel, Deus é amoroso e Ele nos deixou essa promessa. Estaria conosco todos os dias da nossa vida. Não somos nós que damos os primeiros passos em busca da presença de Deus, mas é Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. João 4, lá no versículo do Evangelho de João 4, vamos ver? João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quem procura? O Pai está procurando aqueles que realmente querem adorar a Ele em espírito e verdade. E eles vão sentir a presença permanente de Deus. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar essa presença suficiente. Ele é o Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Isso está lá em Mateus. O Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos filhos, ou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele todas as demais coisas. Isso aqui é até uma oração, né? Romanos 8, vamos ler Romanos 8. Glória a Deus. Essa lição está maravilhosa, irmão. Desse autor, do pastor Tiago, lá de Itaperuna. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. Pastor não. Romanos 8, 32. Vem aqui. Vamos ler tudo, né? Vamos ler do 31 ao 39, que diz assim. É um cântico de vitória. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todo? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é, como se diz assim, o braço forte de Deus está à sua direita e também é o nosso advogado intercedendo por nós. E sabe que é Ele? O Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que nós não conseguimos passar para o nosso Criador. Então, Ele é o nosso advogado. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Né? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Cristo se entregou por nós, como uma ovelha que foi para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Deus entregou sua vida, morreu por nós, um amor profundo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não colocou nosso Senhor Salvador, mas nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Então, irmão, que certeza Ele nos garante. Nada pode nos separar. Que está no amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Por isso que ele fala que adiantaria um homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas e as respondemos segundo as promessas que também ouvimos. Como estamos lidando com recursos? Até que ponto confiamos que eles nos podem suprir as nossas vidas? Isso aqui cada um vai responder. Como vemos o templo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Hoje, irmãos, se fala muito em lavar a mão, passar álcool gel, botar máscara. Isso me veio à mente aqui com essas palavras, dependendo mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus. Na verdade, irmão, nós somos protegidos do vírus. Claro, devemos fazer isso tudo para ter encargo de consciência. Mas nós somos protegidos porque Deus não deixou o vírus chegar a cada um que está vivo. A verdade seja dita. Então, você deve confiar em Deus, na promessa de Deus, que Deus é suficiente. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Se nós não fôssemos tão incrédulos como nós somos, ascéticos das coisas, esse vírus que está aí já teria ido embora há muito tempo. Mas porque nós, como diz a palavra, nós somos homens de pouca fé, não temos uma fé suficiente, então nós muitas das vezes não realizamos aquilo que o próprio Deus mesmo disse. Se creres, verá a glória de Deus. Ele disse para Marta, né? E se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, isso eu creio literalmente, dirá esse monte e ele transportará. Então, irmãos, nós sabemos que a fé é fundamental para que cada pessoa creia que Deus ele existe. É necessário que nós tenhamos fé para saber que Deus existe. Isso não é palavra minha, está na palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado dos nossos vídeos, nossos comentários, venha conosco, participe conosco até a próxima lição, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.